Avivamento e a guerra espiritual. O texto é Marcos, coloca aí, Dudu, Marcos capítulo 3, versículo 27. Ninguém pode entrar na casa de um homem valente e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Somente assim poderá levar o que ele tem em casa. Vamos ler todos juntos agora nessa outra versão. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e furtar dali os seus bens sem que primeiro o amarre, e só depois conseguirá saquear a casa dele. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma terrível guerra espiritual. Estamos vivendo a jornada do fim. Essa é a realidade. Estamos no sprint final. O sprint final, esse termo, ele é utilizado nas corridas, seja de ciclismo, de atletismo, ou em grandes maratonas, ou prova de corrida. Significa que o atleta de uma maratona, ou de qualquer um desses esportes citados anteriormente, ele, mais exausto que ele esteja, no sprint final, nos últimos metros, na última etapa da corrida, ele precisa buscar forças aonde ele não tem. E aí ele vai arrancar nessa corrida rumo ao final, rumo à linha de chegada. O sprint final é o mais importante em uma corrida. Se ele quiser vencer, no final da corrida, ele precisa se fortalecer, buscar forças aonde não tem, para se vencer a corrida. É assim também com a nossa vida espiritual. Nós estamos no sprint final da nossa corrida para o céu. E não é agora que nós iremos desistir. Não é agora que nós vamos ficar para trás nessa corrida. Se você correu até aqui, não pare. Continue perseverando. Continue correndo. Continue buscando forças para você permanecer na corrida. Você que está começando agora a corrida, prossiga. Não pare. Não desanime, não olhe para trás. E você que ainda vai começar a vida com Cristo, persevere até o fim. Persevere até o fim. Estamos no tempo do fim. E o que está acontecendo ao nosso redor são evidências do que Jesus falou e do que está registrado nas Sagradas Escrituras. Estamos vivendo uma época muito tenebrosa, descrita na Bíblia como princípio das dores. E esse período que nós estamos vivendo, princípio das dores, só perderá para o período da grande tribulação, em termos de dores e aflições. Se esse período está difícil, o próximo nível será pior ainda, que será o período da grande tribulação. E esse é um tempo de guerra e de batalha espiritual intensa. Por que eu estou usando o tema guerra espiritual e não batalha espiritual? Porque nós precisamos entender que guerra é uma coisa e batalha é outra. Qual a diferença então, pastor, entre uma guerra e uma batalha? A batalha é um combate com um propósito específico em um período ou época ou num determinado lugar. A guerra é diferente. A guerra é um conjunto de batalhas com propósito de tomada de nações, de continente, de estado. Imagina o Brasil em guerra. O Brasil está em guerra, e dentro dessa guerra há uma batalha
pela conquista da Amazônia. Essa batalha seria chamada Batalha da Amazônia. Então a guerra seria o Brasil todo envolvido e a batalha, um pedaço do Brasil, a Amazônia. Uma batalha específica por um lugar, por uma região, enquanto que a guerra seria o conjunto de todas as batalhas. E a guerra da igreja, a nossa guerra, é com os propósitos de nós batalharmos pela verdade, de nós batalharmos pela liberdade, de nós batalharmos pela justiça, pela moralidade, pelas famílias, para nós enfrentarmos o inimigo e tomar territórios, conquistar estados. A igreja está situada em todos os estados. Então as igrejas situadas naqueles estados, naquelas cidades, municípios, elas precisam combater o mal para tomar territórios para Jesus, ou seja, conquistar famílias, conquistar vidas para Jesus, conquistar nações, territórios para implantar o reino de Deus. E para nós vencermos uma guerra e tomarmos territórios, nós temos que entrar na batalha e lutar. Se você está na luz, agora você é inimigo das trevas. As trevas irão te atacar, você querendo ou não, pelo fato de você ter dito sim a Jesus. E nesse texto aqui, o contexto desse texto aqui é quando Jesus ele vai expulsar um demônio. Jesus expulsa um demônio e os fariseus, eles julgam a Jesus. Eles dizem que Jesus estava expulsando aquele demônio pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E Jesus responde para eles: olha, se eu expulso demônios, é pelo dedo de Deus, ou seja, é pela unção do Espírito de Deus que está sobre mim. E se eu expulso demônios, significa que o reino de Deus chegou entre vós. E Jesus vai citar então esta parábola. Ninguém pode entrar na casa. O que é casa? Casa na Bíblia tem vários significados. Dentre eles, terra e território. Ninguém entra no território do inimigo, de um homem valente. Homem valente, ele usa essa palavra, homem valente, para entrar no território de um inimigo que mantém pessoas cativas, que mantém pessoas no cativeiro. Ninguém pode entrar na casa de um homem valente e roubar os seus bens, ou seja, saquear os bens. Para entrar na casa do valente e arrancar o que está em seu poder, é preciso primeiramente amarrar o valente. O nome já diz valente. Mas para amarrar esse valente, alguém tem que ter mais poder do que esse valente. E é isso que Jesus está dizendo. Jesus, ele nos deu poder para entrar na casa do valente. Jesus, ele está falando aqui da existência de um outro poder verdadeiramente capaz de amarrar, capaz de expulsar os inimigos espirituais do homem. E está falando do poder sobrenatural do Espírito Santo habitando na igreja. Esse valente aqui representa o diabo, o reino das trevas. E Jesus está dizendo que ele é o mais valente do que o valente. Ele tem poder para amarrar o valente e ele tem poder para tirar, para saquear aquilo que está nas mãos do valente. Isso nos dá a ideia de uma batalha. Isso é batalha. E é a batalha das batalhas. Batalha espiritual. Isso está evidente na libertação do povo de Israel do Egito. Nós vamos viajar agora para o Antigo Testamento, onde nós vamos
nos deparar com uma história extraordinária, interessantíssima, do poder de Deus para libertar os cativos. Deus, ele chamou o homem, Moisés, para entrar na casa do valente e promover um avivamento. Esse valente era Faraó. E Moisés, ele tinha sido expulso de lá. Ele tinha sido expulso do Egito. Já havia 40 anos que Moisés não voltava para o Egito. E Deus está chamando Moisés para retornar ao Egito, de onde ele foi expulso, e libertar aquele povo, tirar aquele povo com mão forte. E Deus então, ele se apresenta a Moisés, e Moisés, ele tem uma experiência sobrenatural com Deus, em que Deus se manifesta através do fogo numa sarça que não pega fogo. Veja, quando Deus chamou os profetas, quando Deus chamou alguém, ele chamou através de palavras. Falou Deus com fulano, e disse Deus a fulano. Mas com Moisés é diferente. Ele não só fala, como ele demonstra logo o seu poder. Sinais, prodígios e maravilhas. Por que Deus faz isso? Demonstrando o que Moisés iria viver lá no Egito. Está lá em Êxodo 3:2. Moisés iria entrar na casa do valente, o Faraó. E o Faraó aqui é símbolo de Satanás, aquele que escraviza, aquele que oprime. E o Egito é símbolo do mundo, o lugar da escravidão. Então tenha isso em mente, essa simbologia. Faraó representa Satanás, e o Egito é uma representação do lugar de escravidão do mundo. E Deus lhe dá revelações e instruções daquilo que ele vai fazer. Às vezes, quando Deus ele nos chama, ele não fala logo diretamente o que ele vai fazer através de nós. Mas no caso aqui de Moisés, coloca aí, Dudu, Êxodo 3, do 7 a 12. Êxodo 3, do 7 a 12. Então Deus chama Moisés e diz assim, disse o Senhor, certamente eu tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Opressão e miséria. Tenho ouvido o seu clamor. Eles vinham clamando a Deus por libertação. Eles vinham clamando a Deus pedindo misericórdia. Eu tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores ou por causa dos seus exatores, e sei o quanto estão padecendo. Até o 12. Por esse motivo desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los dali para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também contemplo a opressão com que os egípcios os estão submetendo e fazendo sofrer. Vai, pois, imediatamente, eu o envio ao Faraó para tirar do Egito meu povo, os filhos de Israel. Moisés, contudo, interpelou a Deus: quem sou eu para apresentar-me diante do Faraó e fazer sair os israelitas das terras do Egito? Assegurou-lhe Deus: eu estarei contigo. Esta é a prova de que sou eu quem te envia. Quando fizeres o povo sair do Egito, vós prestareis culto a Deus neste mesmo monte. Então Deus está dizendo para Moisés: Moisés, eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Os pais de família dos israelitas estavam destruídos pela escravidão. Os exatores, exator significa carrasco. Os algozes, que usavam o látego, o chicote, para chicotear os pais de família.
também as mulheres que eram escravas, que pisavam a lama para fazer o tijolo, os jovens, enfim. Eles estavam sofrendo e Deus disse para Moisés: eu conheço o sofrimento. E o Senhor fala: vem agora, vem, eu estou te chamando, vem, e eu te enviarei a Faraó. Sabe qual é o significado da palavra Faraó? Casa elevada. Casa elevada. E Jesus está falando de casa. Que quando nós vamos saquear os bens, é preciso amarrar o valente, o dono da casa. Então, Faraó era esse valente. Era o valente, o todo-poderoso, considerado pelos egípcios. Faraó era considerado um deus no Egito, a encarnação do deus Horus. Então Deus está dizendo para Moisés: vem, para que tires o meu povo, os filhos de Israel. Quantos pais de família semelhante aos israelitas? E quantas famílias estão sendo destruídas pela escravidão do pecado? Pela escravidão do Egito, que é o mundo. Por esse sistema que tem destruído vidas, que tem destruído famílias, que tem destruído mentes. E Deus tem o propósito de libertar o seu povo que está oprimido lá no Egito. E Deus vai entrar na casa do valente através de um homem, Moisés. E Deus se revela para ele como Deus Todo-Poderoso. Se me perguntarem quem foi esse Deus que te enviou, o que eu responderei? E Deus fala para Moisés: diz que eu sou o que sou, e eu estarei contigo. Aí Moisés questiona: quem sou eu para ir a Faraó? Eles não irão acreditar em mim. Os egípcios são muitos, e os israelitas também são muitos. Quem sou eu para mudar a mente desse povo? Imagino que Deus responda para Moisés: Moisés, você não está só. Moisés, eu e você somos maioria. Meu querido, você e Deus são maioria. Você não está só. Deus sempre estará com você. Deus sempre estará com você. Você nunca estará só. Deus fala para Moisés: tu serás a minha mão, tu serás a minha boca. Deus está dizendo para Moisés: tu serás a minha mão, tu serás a minha boca. Não temas a Faraó. Ele é considerado um deus. Falei para vocês que Faraó era considerado um deus no Egito. E Deus está dizendo para ele: não temas, porque ele é considerado um deus. Não tem problema, porque eu vou te considerar também como um deus. Êxodo 7:1. Êxodo 7:1. Deus fala para Moisés: vê que te constituí Deus sobre Faraó. Nós temos aqui uma guerra de tronos. Nós temos uma guerra de tronos, de deuses. Faraó é considerado um deus, e Deus agora institui Moisés como um deus. Aí, ó. Então o Senhor lhe respondeu: eis que te encherei com meu poder. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó. Na minha diz: vê que te constituí Deus sobre Faraó. Deus está dizendo: tu terás um poder infinitamente maior.
Moisés aqui está representando eu e você, a igreja. A igreja tem um poder infinitamente maior que o poder do inimigo. Porque Deus está conosco e nos enviou para esta batalha. E a libertação dos cativos. Quem são os cativos? São aqueles que estão presos através do pecado, através da cultura, através da iniquidade. Eles estão presos nas garras do inimigo. E eles precisam de libertação. Então a libertação dos cativos, ela acontece através da pregação da palavra. E esse momento aqui é um momento de libertação, porque a palavra está sendo pregada. Onde a palavra de Deus é pregada, há libertação. Através da palavra acompanhada de sinais e de maravilhas. Versículo 2. Deus fala para ele: tu falarás tudo o que eu te ordenar. Tu falarás tudo o que eu te ordenar. Dirás a Faraó: deixa o meu filho ir. Israel era considerado filho de Deus. E aqui Deus se revela como pai. Deixa ir meu filho. Deus é pai. E como pai, ele não queria que as futuras gerações permanecessem no Egito. Ele não queria que os seus filhos permanecessem naquela cultura de maldição. Então ele diz: deixa aí meu filho. E se recusarem deixá-lo ir, a primeira advertência de Deus, preste atenção: e se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Isso vai acontecer lá no capítulo 11. No 4:17, Deus fala para Moisés: toma, pois, este bordão na mão, com o qual há de fazer os sinais. O bordão era o báculo pastoral, era o cajado, o águlo, cajado de autoridade. Deus colocou autoridade nas mãos de Moisés através de um bordão, de um cajado. E era dessa forma que Moisés tinha que vencer essa batalha. O avivamento, ele só ocorrerá através da pregação da palavra e com intermédio de sinais e maravilhas. Por isso que a igreja, ela precisa se posicionar diante de Deus em jejum, em oração, em consagração. E aí Moisés chega então diante de Faraó e vai começar uma grande batalha. E essa batalha é aqui, ó. A batalha da mente. A estratégia de Deus, através de Moisés, era falar, pregar, mostrar sinais e maravilhas. Essa era a estratégia de Deus. A estratégia de defesa de Faraó. E essas estratégias são usadas até hoje. A estratégia de Deus é usar homens que preguem a palavra, que ensine, que faça sinais, prodígios e maravilhas. A estratégia de Faraó era não ouvir o que Moisés falava. Mesmo vendo os sinais, não crer nos sinais e nem obedecer à ordem de Deus. Se repete hoje ou não? Sim ou não? Deus prega, mas o homem não quer ouvir. O homem não quer obedecer. O homem não quer crer. E essa era a estratégia de Faraó. Faraó teve vários embates com Moisés. Em nenhum momento ele quis prender Moisés. E em nenhum momento ele quis matar Moisés. A estratégia dele sempre foi essa: não ouvir. E é isso que nós estamos vivendo hoje. É essa a batalha da mente. É essa a batalha dos nossos dias. Deus tem usado os pregadores de todas as formas. E o povo não quer ouvir.
O povo não quer crer. O povo não quer obedecer. Então Deus falava através de Moisés. E a ordem é: deixa meu povo ir. Libera o meu povo da escravidão. E aí Faraó responde. Capítulo 5, versículo 1. Então Faraó responde: quem é Deus para que eu ouça? Quem é Deus para que eu ouça? Faraó está desafiando Deus. E as pessoas hoje desafiam a Deus. Gente, o maior perigo na vida de uma pessoa, o maior perigo na vida de uma nação, é Deus falar e a pessoa não dar ouvido, a pessoa não obedecer, a pessoa não temer, a pessoa não mudar de posição. Esse é o maior perigo. Todas as vezes que Faraó desafiava a Deus, acontecia algo com ele. Deus endurecia o coração de Faraó, para ele não crer, para que Deus fosse justo quando fosse puni-lo. Se Deus fala com você, para você mudar, e você continua na obstinação, na teimosia, na incredulidade, não querendo mudar, e toda vez que Deus trata contigo desse mesmo pecado, e você está repetindo esse mesmo pecado, você está em perigo, porque o teu coração está endurecendo, e depois não vai ter mais como voltar atrás, vai ser difícil. Deus endurecia o coração de Faraó, e quando Deus endurecia o coração de Faraó, Faraó continuava negando. Capítulo 5, versículo 9, olha que Faraó diz: não dei ouvidos às palavras mentirosas. Moisés pregava a palavra de Deus, mas para Faraó aquelas palavras eram mentirosas. Olha como ele está se agravando. E o povo de Israel, por sua vez, também resistia à palavra de Deus. Capítulo 6, versículo 9. Por que o povo, ele resistia à palavra de Deus? Por que ele não obedecia? Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés. Por causa de quê? Da ânsia de espírito e da dura servidão. O que é ânsia de espírito? Isso acontece com qualquer pessoa. Se ela apresentar esses sintomas, ela não vai atender a palavra de Deus. Ânsia, é daí que vem a palavra ansiedade, é desassossego, é preocupação, é perturbação de espírito, é angústia, é desespero de alma, é aflição. Sabe por que eles não atendiam a palavra de Moisés? Porque eles estavam tão focados nos açoites que eles estavam recebendo de Faraó, por parte de Faraó, que eles se esqueceram dos sinais e prodígios que Deus estava fazendo através de Moisés. Moisés fazia sinais e prodígios, o povo via. Faraó vinha com o chicote e lapada. O que é que vocês acham que eles focavam mais? Nos milagres operados por Deus ou no chicote de Faraó? Chicote de Faraó. Eles desenvolviam ânsia de espírito, e por causa da dura servidão. Quando você está na prova, você está em ânsia de espírito, você não lê, você não ora. Quando você vem para a igreja, você não se foca naquilo que Deus está falando, e aí de alguma forma você vai resistir à palavra de Deus. Era aquilo que acontecia com ele. Então Moisés pregava a palavra, para eles ouvirem, para eles crerem, para eles temerem e para eles obedecerem. E é isso que Deus faz hoje. A palavra é pregada para nós ouvirmos, para nós crermos, para nós temermos e para nós obedecermos. Quem estava falando era Moisés, era uma autoridade de Deus. Hoje é o dia dos pais. É bem lembrado, os pais são uma autoridade de Deus, autoridade representativa de Deus. Por isso que os pais, eles precisam ser honrados.
Honrar pai e mãe. Os pais, eles precisam ser obedecidos. Meu irmão, palavra poderosa é de um pai e de uma mãe. Se tua mãe, se teu pai disser não e você for, quando teu pai ou tua mãe ora por você, você está debaixo de uma cobertura espiritual tremenda. Pais, orem pelos seus filhos. Mães, orem pelos seus filhos. A ordem de Deus, ela precisa ser obedecida. Se você não obedecer a palavra de Deus, vai ter consequência. A mesma coisa que se você obedecer a palavra de Deus, terá também consequência, mas consequências boas. Numa das pragas, a gente já pode ir lá para Êxodo 9:19, Deus ele vai mandar praga de saraiva, que é a praga de saraiva, granizo. Vai descer fogo do céu. O Egito já estava numa seca terrível. E numa das pragas, Deus está dizendo que ele vai mandar fogo, chuva de saraiva. E Deus, ele é bondoso, ele manda um recado para Faraó, ele fala através de Moisés. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo, e não for recolhido à sua casa, a saraiva cairá sobre ele e morrerão. Essa foi a ordem. Recolhe os animais, porque Deus vai mandar fogo. Recolhe os homens, porque quando chover, quem estiver no campo vai morrer. Aí o versículo 20 e 21, olha o que diz. Gente, para quem atenta nas palavras de Deus, há consequências. Para quem não ouve, não atenta às palavras de Deus, há consequências. Aí o 20 diz assim: quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. 21. Mas aquele que não tinha considerado a palavra do Senhor, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Você já sabe o que aconteceu. Você está observando as implicações em você ouvir, você crer, você temer e você obedecer a palavra de Deus? É uma guerra espiritual. E aí, gente, o povo de Israel está sofrendo. Porque quando Moisés chega e Moisés fala para Faraó, Deus manda te dizer: deixa meu filho sair. Aí Faraó questiona: quem é esse Deus que me dá ordens para eu liberar esse povo? Não, esse povo está ocioso, esse povo precisa trabalhar. Agora eles que têm que ir atrás da palha para eles fazerem tijolos, porque quem dava palha eram os superintendentes dos egípcios. Mas aí Faraó, ele endureceu. E então os capatazes do rei do Egito passaram então a afligir ainda mais o povo de Deus. E às vezes, meus irmãos, nós aprendemos com isso que às vezes o parafuso aperta. Mas não é o diabo que está apertando o parafuso, não. Não é o diabo que está se levantando, não. Não é Faraó que está se levantando, não. Às vezes as queixas, elas aumentam. As dores, elas se multiplicam. As aflições, elas crescem. As crises de identidade se intensificam, porque eles têm crise de identidade. Os líderes de Israel, eles chegam com Faraó e eles se declaram servo de Faraó, mas não servo de Deus. Eles têm crise de identidade. O parafuso aqui apertou para eles, mas não era Faraó. Isso não vinha de Faraó. Isso era plano de Deus. Às vezes Deus, ele aperta o teu parafuso. Às vezes a tua dor, ela se intensifica, mas não é o inimigo, não. É Deus que está preparando o ambiente. Ele está preparando o ambiente para ele se manifestar. E quando ele se manifestar, o teu inimigo será derrotado e tu será levantado.
Aí Moisés também está confuso. Deus mandou eu vir libertar esse povo. E quando eu cheguei para pregar a libertação, a aflição deles aumentou ainda mais. É porque Deus estava preparando o ambiente para ele entrar em cena. E agora Deus vai entrar em cena. E quando Deus, ele entra em cena depois de ele ter preparado o ambiente, depois de ele apertar o parafuso. Aí no 6:1 Deus diz: agora verás o que eu hei de fazer a Faraó. Tu verás agora o meu poder, tu verás agora a minha mão. O Senhor estava entrando agora na casa do valente, pronto para amarrá-lo, pronto para saquear os bens. Milhares de vidas estavam prestes a ser libertas, correntes estavam prestes a ser quebradas, o povo estava prestes a sair do Egito, porque Deus ia entrar em ação. E Deus começa a golpear a Faraó e o Egito. E Faraó ele está vendo: não vai dar para eu enfrentar esse Deus. Esse Deus é mais forte do que eu. Se eu bater de frente com ele, eu vou me quebrar. Então eu vou criar propostas. Então Faraó vai criar algumas propostas perigosas. E ele vai lançar essas propostas para Moisés. E ouça, entenda e aprenda as mesmas propostas. Eu vou falar sobre 4 propostas que Faraó apresentou a Moisés. Aprenda que essas são as mesmas estratégias que ele usa hoje. Deus quer libertar o povo. Faraó sabe que está perdendo a guerra. Então ele faz 4 propostas para Moisés. Para quê? Para impedir a saída do povo hebreu do Egito. Lembrando, Faraó é símbolo de Satanás. Egito é símbolo de um mundo caído, de um lugar de escravidão. Vamos lá, primeira proposta. Faraó fala para Moisés e para o povo de Israel. E o diabo fala para mim e fala para você hoje: não vá. Fique. Não vá. Deixa meu povo ir. E Faraó disse: não vá, fique. Êxodo 8:25. Faraó diz: ofereçam sacrifício a Deus nesta terra. Faraó está dizendo: fique aqui. Vocês estão bem aqui. Aqui vocês são alimentados. Aqui você tem as melhores comidas. Aqui vocês têm prazer. Vocês não precisam ir. Tá bom aqui. Porque a estratégia dele era manter o povo conectado ao Egito. A estratégia do inimigo é manter você conectado ao mundo. É manter você conectado ao pecado. E se você tiver um mínimo de temor a Deus, ouça, creia, tema e obedeça, porque essa é a realidade. O inimigo ele quer nos manter conectados ao mundo. Ele cria uma tese aqui, o Faraó ele cria uma tese. Ele não está preocupado se o povo vai adorar ou se o povo vai servir a Deus, desde que não seja da forma como Deus exige. O diabo ele não está preocupado se você adora ou se você serve a Deus. Ele está preocupado na forma como você adora. Porque se você não adorar e se você não servir a Deus da forma que Deus exige de você, não faz muita diferença para quem não serve e nem adora. É praticamente a mesma coisa. Satanás ele quer que a pessoa sirva a Deus,
e adore a Deus de forma distorcida. Uns querem adorar a Deus e se chegar a Deus através das falsas religiões, através da idolatria, outros através de demônios, outros através de esoterismo, através de engano. São formas distorcidas. A forma correta e exigida por Deus para nós chegarmos a Ele é através do seu Filho Jesus. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tá quente hoje, tu tá cansado, a semana foi ruim para você. Não vá, fica aqui tá bom. Não precisa ir. Essa é a estratégia que Satanás tem vencido muitos crentes no dia de hoje. Mas Moisés, ele rejeitou essa proposta e as insinuações de Faraó. Porque Faraó disse: olha, não precisa ir longe. Ofereça um sacrifício nesta terra. Ele disse: sirvam a Deus e adorem a Deus aqui mesmo. Vocês não precisam se separar. Vamos fazer aqui um sincretismo religioso. Aqui nós adoramos os nossos deuses e vocês adoram o Deus de vocês. Aprendam conosco a adorar. Moisés disse para Faraó: não basta levantar altares para Deus, é preciso sair do Egito. Muita gente está lá fora querendo levantar altar de adoração para Deus, sem sair do Egito. Tem que sair do Egito, tem que sair do mundo, tem que se separar, tem que ser santo. Então essa foi a primeira proposta de Faraó. A segunda proposta, Faraó disse: vá, mas não vá tão longe. Êxodo 8:28, vá, mas não vá tão longe. Faraó aqui não está fazendo objeção para Israel sair. O que ele quer é que Israel não vá longe. O que ele quer é que Israel não se envolva tanto. Ele está dizendo: olha, vão, mas não vão tão longe. E assim que vocês terminarem de adorar, voltem para cá. Eita, que proposta indecente. Vai para a igreja, mas depois que tu sair do culto, vai para o motel, vai beber. Depois que tu sair da igreja, tira a máscara. Quando for, coloca a máscara de santo. Te apresenta lá como santo, porque lá é fácil. Levanta a mão quando pedir para levantar a mão, dá a oferta, bate palma. Mas quando terminar o culto, tira a máscara, volta para o Egito. Essa é a proposta do diabo. Era mais ou menos isso que ele estava falando para Moisés. Você vê que ele não faz objeção. Não, você não vão. Ele viu que ele vai perder, mas ele usa dessas estratégias. Vão, mas não vão tão longe. Assim que terminar, voltem para cá. Satanás, ele não quer que o homem vá longe. Satanás, ele não quer que o homem se entregue por completo a Deus. Satanás, ele não quer que você se envolva profundamente com Deus. Ele quer que a sua vida espiritual seja uma vida fraca, superficial, que você não se envolva. E a tese que ele nos ensina aqui é que se pode servir a Deus. E é isso que a maioria da igreja está fazendo, é que se pode servir a Deus e também satisfazer-se no Egito. Não tem problema nenhum de você ter 2 mulheres. Não tem problema nenhum de roubar, de corrupção. Essa é a realidade vivida hoje. Você pode servir a Deus e também satisfazer-se no Egito. Vá, mas volte. Moisés rejeita de novo essa nova proposta de Faraó. Ele nos ensina que a vida com Deus exige consagração total. Se você quer ser de Deus, você tem que renunciar
a você mesmo, aos seus prazeres, a bebida, a prostituição e qualquer que seja o tipo de pecado. Renúncia. Cristo exige renúncia. Batalha, isso é batalha espiritual. Pela santidade, pela verdade, pela justiça. Terceira proposta, essa aqui é mais indecente ainda. Vá, mas nem todos. Vá, mas nem todos. Êxodo 10, 10 e 11. Êxodo capítulo 10, versículo 10 e versículo 11. Olha a estratégia de Faraó. E ele diz: vão somente os homens. E os homens de Israel, a maioria eram anciãos, já cansados. E também os maduros estavam cansados e fracos, cheios de cicatrizes, da labuta, da aflição, da escravidão. Homens sem esperança, escravos, espiritualmente escravos, emocionalmente escravos, fisicamente escravizados. Derrotados, homens derrotados, sem força. E Faraó olha para esses homens e diz: esses estão perdidos, esses estão derrotados, vai. Sabe qual é a estratégia de Faraó aqui? E sabe qual é a estratégia do diabo aqui? É que Satanás, ele tenta impedir que todos sejam salvos. Ele quer só que alguns da sua família sejam salvos. Ele quer que alguns sejam salvos. Aliás, não quer que ninguém, mas se ele não puder intervir, ele até deixa que alguns sejam salvos, mas ele quer que outra parte esteja nas mãos dele. Você quer que Satanás seja sócio com Deus da sua família? Quer que Deus tenha uma parte da sua família e Satanás tenha outra parte dela? Não queremos, mas essa é a proposta dele. Faraó, ele propõe, olha, preste atenção, Faraó, ele propõe que as crianças, as mulheres e os jovens fiquem no Egito. Por quê? Por que será, hein? Quem são as crianças? Quem são as crianças? Futuras gerações. Futuras gerações. Quem são as mulheres? E aqui entra as mães. Quem são as mães? As mulheres? O suporte dessa futura geração. Suporte para filho é mãe, porque a mãe passa mais tempo com seus filhos. E qual é o outro grupo que Satanás quer que permaneça no Egito? A geração forte, os jovens, os adolescentes. Então ele quer manter as crianças, que são as futuras gerações. Ele quer manter as mulheres, que é o suporte para essa futura geração, e ele quer manter a geração forte, jovens, robustos, cheios de força, cheios de energia, para ele continuar escravizando no Egito. Vocês estão ligados aí? Diz: olha, deixe as crianças, as mulheres, os jovens ficarem no Egito, onde os prazeres são mais atraentes. Olha, esse culto a Deus que vocês vão fazer lá no deserto, só atrai velho, só atrai ancião. Isso não é culto atrativo para criança, nem para mulher, nem para jovem. Deixem eles aqui no Egito, porque os prazeres aqui são mais atraentes. Sabe qual é a tese que ele usa? É minimizar, é enfraquecer e esvaziar a adoração a Deus. Olhe para as cadeiras vazias. A estratégia do diabo é essa: é minimizar. Quanto menos pessoas ir para a igreja, melhor. É enfraquecer e esvaziar a adoração a Deus, porque a adoração a Ele é casa cheia. A adoração a Ele é casa cheia. Os shoppings estão cheios. Mas shopping é adoração ao diabo? Se deixar de adorar a Deus para ir para shopping, é. E agora Deus, ele vai entrar com uma sentença pesada aqui contra Faraó.
é miséria e impotência dos deuses egípcios. Êxodo 10, 12. Então disse o Senhor a Moisés, quando o faraó veio com essa proposta, imediatamente Deus falou para Moisés, então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a saraiva. Gafanhoto é o que, gente? Que é quando uma praga de gafanhoto passa numa lavoura, o que é que vai causar? Um impacto terrível, miséria. Vai haver uma crise terrível, vai haver uma miséria terrível. A quarta proposta de Faraó a Moisés, que simboliza uma proposta do diabo para a igreja dos nossos dias. Vá, mas deixem os rebanhos. Vá, mas deixem os rebanhos. Qual é a intenção do Faraó? Êxodo 10, 24 diz, somente fiquem vossas ovelhas e vossas... Olha, agora vocês podem ir em todo mundo. Mas somente fiquem as vossas ovelhas e as vossas vacas. O rebanho era o sacrifício agradável a Deus. Através das ovelhas e através das vacas é que o povo de Israel oferecia sacrifícios a Deus. Não tinha música na adoração naquela época. Eles não adoravam através da música. Eles adoravam através de sacrifício de animais. Cabras, ovelhas e vacas representavam o dízimo e as ofertas do povo de Israel para Deus. Faraó está dizendo, sugere então que a vida de adoração a Deus seja incompleta e seja desonrosa. Ele sugere que a vida de adoração a Deus seja incompleta e seja desonrosa, porque se no culto não tiver oferta e dízimo para Deus, a adoração é incompleta e desonrosa. Por quê? O que é que diz Provérbios 3, 9? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, ou com as primícias, os primeiros frutos, ou as primeiras crias de toda a tua fazenda. Deixa eu ensinar algo para você. Deus, Ele não te pede dinheiro, Ele te pede honra, mas Ele quer ver se você o honra com o teu dinheiro. O que é que Ele está pedindo aqui? Honra. Deus, Ele não te pede dinheiro, Ele te pede honra. Mas Ele quer ver se você o honra também com o teu dinheiro. Ele quer ver se você o honra com os seus bens. E é isso que Faraó estava tentando impedir, do povo de Israel adorar a Deus sem os seus bens. A tese é separar o culto prestado a Deus dos bens que possuímos. A nossa adoração a Deus, ela precisa ser completa. O que é uma adoração e uma vida completa a Deus? Eu adoro a Deus com meu corpo, com a minha alma, com a minha mente, com o meu entendimento, com todas as minhas forças, com todo o meu vigor, com toda a minha alegria, com toda a minha família e com todos os meus bens. Se eu não adoro a Deus com os meus bens, significa que a minha adoração não está completa. Eu não posso separar o meu culto a Deus daquilo que eu tenho, porque aquilo que eu tenho vem comigo para eu adorar a Deus. A minha adoração precisa ser completa. E então Moisés, ele responde para Faraó no 10, 26. Olha, Faraó, nenhuma unha ficará, nenhuma pata de bode ficará no Egito. Nós não vamos deixar nada. Tudo que é nosso pertence ao nosso Deus.
Também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daqueles que havemos de tomar para servir o nosso Deus. Está vendo o que ele está dizendo? Porque desse rebanho que nós havemos de tomar para servir ao nosso Deus. Então a libertação de Deus é completa, assim como a adoração a Deus é completa. Devemos adorar e servir ao Senhor com tudo o que nós temos, com tudo o que nos pertence. Aliás, o que mesmo nos pertence? O que mesmo nós temos? Nada. Tudo é de Deus. Somos apenas mordomos. Ele apenas nos empresta alguns bens, porque não é nosso, é dele. Tudo é de Deus e tudo deve estar a serviço de Deus. A sua vida deve estar a serviço de Deus. A sua casa deve estar a serviço de Deus. Você precisa abrir as portas da sua casa para abrir um GA, para abrir uma célula ali para funcionar. A sua casa precisa estar a serviço de Deus. O seu carro precisa estar a serviço de Deus. O seu Pix precisa estar a serviço de Deus. As cédulas que estão no seu bolso precisam estar a serviço de Deus. Seus computadores, seus tablets, seus celulares, tudo precisa estar a serviço de Deus, porque nada é nosso, tudo é dele. Nem a nossa vida nos pertence, pertence a ele. Então o faraó ele faz essas 4 propostas para Israel, para Moisés, impedindo a saída de Israel. E aí Deus vai entrar de vez na guerra. Quando Deus resolve entrar na guerra, os céus se abriram no Egito e o povo viu o poder ilimitado de Deus. Assim vai ser nos finais dos dias. Deus golpeou o Egito para libertar o seu povo. Deus vai golpear todas as nações por tudo que tem acontecido na terra. Quando nós estudamos as 10 pragas do Egito, foram 10 pragas. As pragas, elas são separadas em grupos, e cada grupo de praga, cada milagre aconteceu com um objetivo específico. Por exemplo, o primeiro grupo de pragas fala de sangue no Nilo, fala de rãs subindo do Nilo, e fala de piolhos. E para cada um desses sinais, Deus ele tem um objetivo específico. Capítulo 7, versículo 17, ele diz que ele fez esses milagres. Ele diz: nisto saberás que eu sou o Eterno. Nisso saberás que eu sou o Eterno. Qual era o objetivo de Deus? Era estabelecer a inegável existência de Deus. Ninguém poderia, a partir dali, negar a existência de Deus. A partir dali, Faraó não podia fazer essa pergunta: quem é esse Deus para que eu tema? Porque Deus ia se revelar a Faraó através de milagres, como Deus único, o Senhor absoluto, o Senhor do universo. E as primeiras pragas vieram para demonstrar aos egípcios que a sua divindade, qual era? O Egito era cheio de divindades, e uma das divindades do Egito era o próprio rio Nilo. O rio Nilo era considerado como um deus, uma divindade. E Deus estava demonstrando que com o seu poder, com o seu agir, aquela divindade, o Nilo, não era capaz de deter a vontade de Deus. É isso que os senhores do mundo, da atualidade, eles saberão. Porque eles estarão lidando com esse Deus que golpeou o Egito. E esse Deus que está vivo, está sentado no seu trono. Por que foi Deus feriu as águas do Nilo? Por que as águas do Nilo se tornaram em sangue? Por quê? Deus estava punindo os egípcios, porque quando Moisés havia nascido, o faraó ele deu uma ordem:
que as parteiras matassem todos os meninos que nascessem. E pegaram todos os meninos de 2 anos para baixo e lançaram no Nilo, e as crianças, milhares delas, foram devoradas pelos crocodilos. E dizem os estudiosos que as águas do Nilo se tornaram também como o sangue dos inocentes que foram derramados através dos crocodilos. Essas pragas, elas não foram lançadas no Nilo por Moisés. Foi por Arão, seu irmão. Por que não foi por Moisés? Porque Moisés tinha gratidão pelo Nilo, porque a vida dele foi salva das águas, por isso que o nome dele é Moisés. Então ele teve gratidão às águas do Nilo, e ele não quis proferir essas pragas, mas elas foram proferidas pelo seu irmão Arão. Olha que coisa interessante. O segundo grupo de pragas: animais selvagens, peste e sarna. Está lá em Êxodo 8:18. Deus disse: olha, para que saibais que eu sou o eterno no meio da terra. Olha, Faraó, existe um Deus que está acima de você, que está acima do Egito, e eu estou no meio da terra, e esse Deus sou eu sou o dono da terra. Deus queria ver que os seus filhos, o povo de Israel, eles presenciassem o seu poder, porque Deus estava se revelando tanto para o Egito, tanto para Faraó, como também para os filhos de Israel. Deus queria que eles aprendessem nele a ter fé. Por isso que ele vem com a praga dos animais selvagens, porque por todo o Egito, os animais, haviam muitos animais, e esses animais, eles adentravam nos lares, e eles ferravam as pessoas, cobras, escorpiões. Eles atacavam as pessoas mesmo dentro de casa, dos seus lares. Mas nesse dia, Deus disse que ele separou a terra de Gósen. A terra de Gósen era onde o povo de Israel estava, separado dos egípcios. E Deus colocou uma proteção, que os animais não podiam entrar na terra onde o povo de Deus estava. Nenhum dos animais adentrou na casa aonde os judeus habitavam. Isso nos ensina e nos prova que Deus tem o controle de todas as coisas, até mesmo dos animais, impedindo que esses animais piquem o seu povo. O terceiro grupo: granizo, chuva de fogo, granizo, escorpiões e escuridão. Êxodo 9:14, Deus diz: para que saibais que não há ninguém como eu em toda a terra do Egito. Deus usa essas 3 pragas para fazer distinção entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E Ele vai demonstrar isso em toda a Escritura. E o que acontece aqui? De novo, na terra de Gósen, não apareceu gafanhoto, não choveu saraiva, e eles não experimentaram escuridão. 3 noites de escuridão no Egito, que eles não enxergavam um palmo além do seu nariz. Terrível. 3 dias e 3 noites de escuridão. E lá dentro do Egito, na terra, no território onde o povo de Deus estava, eles tinham luz. Os gafanhotos não invadiram as suas plantações. E não choveu granizo. Para você ver como Deus, Ele protege aqueles que são seus. Mas alguém poderia perguntar: mas pastor, mas Deus já era para ter resolvido isso logo de primeira. Por que Deus não fulminou o Faraó? E por que Deus não fulmina logo o diabo para acabar com essa guerra? Apesar de Faraó merecer morrer, sua vida fora poupada para que ele reconhecesse a grandeza de Deus. Para que ele conhecesse Deus como Deus verdadeiro. Fala aí, 9:15. Olha o que diz no 9:15. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, Deus falou.
a ti e o teu povo com pestilência, e terias sido cortado da terra. Mas deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Sabe aquela história? Eu não quero que os meus inimigos morram, eu quero que os meus inimigos vivam para contemplar a minha vitória. Aí vem, gente, a 10ª praga, a morte dos primogênitos egípcios. Com a morte dos primogênitos egípcios, nós aprendemos uma coisa, preste atenção. Precisamos saber que o que aqui se faz, aqui se... Em outras palavras, a lei da semeadura. Precisamos aprender que o que aqui se faz, aqui se paga. O que foi que Faraó fez? Matou todas as crianças, matou todos os meninos. E lembra que lá no capítulo 4 Deus advertiu a ele: se tu não deixares o meu povo ir, o que Deus te falou que ia fazer? Eu matarei o teu filho, o teu primogênito. E foi o que aconteceu. Todos os primogênitos machos, tanto de homens e de animais, morreram. E você vê de novo que Deus poupa Faraó. Faraó era primogênito, porque para ser Faraó teria que ser primogênito, e o Faraó era primogênito. E por que Deus também poupou novamente a Faraó? Por que Deus poupou-lhe a vida? Porque ainda faltava mais um milagre. Faraó iria às margens do Mar Vermelho, porque ele iria ver o mar se abrir, o povo passar e o seu exército morrer afogado. Aleluia! Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Estamos em batalha espiritual, estamos nos últimos dias. O Espírito Santo de Deus, ele estava sobre Moisés. E era o único que podia derrotar os deuses egípcios. O Espírito Santo era o próprio dedo de Deus no Egito, que fez com que os magos não conseguissem operar as suas feitiçarias. O Espírito de Deus está sobre a igreja. Nós só podemos vencer essa guerra se o Espírito Santo estiver operando através de nós. Nós só podemos vencer essa guerra se nós estivermos em pé diante do Deus Todo-Poderoso. Nós só podemos vencer essa guerra com jejum, com oração, com consagração, ouvindo, crendo, temendo, obedecendo a Deus, e assim a vitória será certa, em nome de Jesus. Fique em pé, aleluia.